Brasil, aquele bom dia bem especial. A pré-Libertadores virou um drama para os times brasileiros. Depois da eliminação do Bahia, chegou a vez do Botafogo, que perdeu em casa para o Barcelona de Guayaquil e agora vai disputar a fase de grupos da Sul-Americana. No Brasileirão, Gabigol garantiu o empate do Santos contra o Mirassol sob os olhares de Carlo Ancelotti. Na Copa do Brasil, Portuguesa, Ponte Preta e São Bernardo avançaram para a quarta fase do torneio. Na Europa, Bayern de Munique e Atlético de Madrid fizeram bonito na abertura das oitavas de final da Liga dos Campeões. No Palmeiras, os jogadores aprovaram o novo gramado do Allianz Parque. No Rio, destaque para o reencontro de Leonardo Jardim com o desfalcado Cruzeiro no Maracanã. Tem Bavi na Fonte Nova e o jogo do desespero entre Galo e Inter em Minas. Já no Corinthians, mudanças no ataque para encarar o Coritiba. E no São Paulo, Roger Machado foi apresentado e espera pelo abraço do torcedor tricolor. Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. Eu sei. Mas nunca foi diferente. E eu tenho certeza que ele vai me abraçar. Já estávamos esperando faz uns meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para a gente jogar aqui. E o gramado tá espetacular, está muito bem. A cor também acho que foi acertada, a cor da grama. Parece muito com o gramado natural. E é isso, acho que vai dar uma melhora no jogo da gente. A gente sabe que é um jogo muito importante em casa para já começar a colocar-nos aí nos primeiros postos. Acho que é muito importante para a nossa caminhada aí no Brasileirão. Sin duda que hay que asumir la responsabilidad, un golpe muy duro para todos y hay que asumir el golpe, asumir la responsabilidad e melhorar. Eu prefiro pensar ao natural nisso, não a pressão que eu coloco sobre mim. Ao meu ver, talvez 2022 eu merecia ir para a Copa, mas não aconteceu. Eu tento sempre trabalhar, tento sempre fazer os gols para poder ajudar a equipe, dar o meu máximo e ajudar o Santos. Creio eu que nesse momento estou me reencontrando depois de um ano difícil no Cruzeiro, mas também de muito aprendizado. Tenho feito gols, tenho ajudado a equipe e eu espero melhorar. É só o começo ainda. Eu espero ficar melhor e espero que o Ancelotti vá domingo lá na Vila. Não para me ver, mas para ver o Neymar. Um empate com a assinatura de Gabigol para o Santos, não é mesmo? Quero mostrar esse time completo, atento, uns mais felizes, outros menos, outros ali na intermediária, no meio-campo, não é? Bom dia para todo mundo. Cicinho, de ontem para hoje, deu uma reanimada, trouxe algum elemento novo, diferente, mudou o ânimo. E aí? Ô, Jesus. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Eu, como sou volúvel... Roger, nada contra ti, meu amigo. Seja bem-vindo, guri. Vambora. É vida que segue. Bora pro jogo. Nada que o dia após o outro. Exatamente, não. Bora. Mentir pra ti é pecado, hein, Cicinho? Ronaldão, você está de volta. Ontem eu senti muito a sua ausência por vários motivos. Um deles, a tristeza reinante no programa. Impressionante o trio São Paulino Cicinho, Sgarbi e Marco Aurélio Cunha. O trio estava desabado. E aí, Rona, bom dia pra você. Roger vai dar certo no São Paulo? Pois é, lógico que vai, menina Renata. Bom dia você, bom dia esses cavalos, que é isso? Mentir pra ti é pecado, hein? Então, não, eu vou falar uma coisa pra vocês, desculpa a minha ausência ontem, que eu não consegui chegar até a Band aqui no Jogo Aberto, porque foi uma choradeira em São Paulo ontem, que alagou a cidade de São Paulo, que eu não consegui chegar. E o doutor está multado, hein? Tô sabendo que o doutor infligiu uma vai pagar caixinha.
caixinha, Uma né? lei da caixinha, ele vai ter que pagar isso aí. Cicinho, acredita no homem, velho. O Rafinha foi pra limpar, fazer a diferença. O Rafinha chegou, limpou e acabou. É isso que acontece, vida Renata. Mas estamos firme e forte. Vamos que vamos. Edu Dracena, você poderia hoje chegar aqui derrotado pelo Santos, não aconteceu. O Mirassol jogou melhor, abriu 2-0, dominou grande parte da partida, porém, Gabigol apareceu 2 vezes e empatou o jogo, hein? Bom dia, Edu. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Uma hora é Neymar, outra hora é Gabigol. O que a gente esperava é que o Santos podia performar melhor, mas isso a gente não viu ontem no jogo. Por isso que as questões da pressão em cima do treinador tá aumentando. Então a gente entende que, Voivoda, vamos colocar o Santos para jogar, não fica mudando toda hora não. E ontem um resultado importante, o empate caiu do céu, hein? Que coisa, hein? Que coisa, quem diria? Parecia uma vitória do Mirassol, mas teve essa reação do Peixe, né? Vamos de pré-Libertadores. Acabou o fim de linha para o Botafogo em casa, no tapetinho, no Newton Santos. Perdeu para o Barcelona de Guayaquil. O gol foi cedo, né? 8 minutos Não é do maca? primeiro... Quem que vai sair de maca? Não tem? Tem maca? Não tem torcedor do Botafogo aqui no Não programa, né? Mas se você quiser... você... Não, vai pegar o São Paulo, hein, bebê? Vai pegar o São sair Paulo. 2 vezes. O fato é que é isso mesmo, Ronald. O Botafogo agora vai para a Sul-Americana. Vai pegar os chorões do Murubi. Uma noite frustrante. Mais de 32 mil pessoas encheram o estádio Newton Santos para empurrar o Botafogo. Bastava uma vitória simples em casa, depois de ter empatado em 1-1 no Equador. Mas não aconteceu. Temos que assumir a responsabilidade. É um golpe muito duro para todos. Quero agradecer a torcida pelo apoio. Foi extraordinário. Mas é futebol. É futebol. As chances criadas desde os primeiros minutos não se transformaram em finalizações. E no primeiro e único ataque construído pelo Barcelona de Guayaquil, Celes abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo. Léo Link chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol. 1-0. Com a vantagem, os equatorianos baixaram as linhas e dificultaram a criação alvinegra. A melhor chance surgiu só aos 42. Matheus Martins parou em Contreras. Martim Anselmi mexeu no time. Já tinha colocado Joaquim Correia ainda no primeiro tempo. E reforçou o setor ofensivo mais uma vez com o Arthur Cabral no intervalo. No início do segundo tempo, de falta, Alex Telles ficou a centímetros de empatar. De cabeça, Arthur Cabral levou perigo 2 vezes. Primeiro para fora, depois com boa defesa de Contreras. Vitinho, dentro da área, passou por cima. Em 90 minutos, o Barcelona do Equador chegou ao gol brasileiro mais uma única vez. Léo Link deu rebote, mas a zaga afastou. Já nos acréscimos, Martim Anselmi foi expulso e sequer pôde participar da coletiva. Fim de jogo, Botafogo 0, Barcelona de Guayaquil. Classificado 1. Sabíamos o que estava por vir, que era uma equipe que joga muito bem. Obviamente foi muito bom termos conseguido um resultado favorável no primeiro tempo, mas acredito que fomos muito inteligentes ao longo da partida para manter o feito favorável. O sonho internacional agora segue quase como um prêmio de consolação. Eliminado da Libertadores, o Botafogo vai disputar a Copa Sul-Americana. O sorteio acontece no próximo dia 19, quando o alvinegro carioca vai conhecer os adversários. Muitas vezes nós jogadores damos aqui a cara, é a gente que vem jogar, é a gente que vem aqui dar o nosso melhor, mas o clube não é feito só de jogadores. Eu boto a mão, já falei uma vez, vou falar de novo, coloco a mão no fogo para esse grupo, a gente não merecia isso. Futebol não aceita desaforo e o nosso grupo nunca desaforou futebol. Sem tempo para luto. O Botafogo passa o foco para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, tem clássico pela frente. Recebe o Flamengo aqui no estádio Newton Santos. A derrota hoje é uma derrota que dói, é difícil falar depois da derrota.
a gente sabe que a gente tem um clássico no final de semana. Então, a gente vai sofrer hoje à noite, mas amanhã a chave tem que virar, porque é um jogo importante no final de semana, é o brasileiro, e a gente sabe que o brasileiro também faz parte do nosso objetivo. Ficou variando ali num 3-4-3, um 5-4-1, não é? O Anselmi me parece tentar e tentar. O time até foi melhor, teve mais oportunidades, mais posse de bola, mais volume de jogo. Só que com 8 minutos do primeiro tempo, o placar já estava definido. E a torcida, assim que acabou a partida e a eliminação foi consolidada, ela já gritou time sem vergonha, já protestou, porque o Botafogo se acostumou com 2024, que foi um ano mágico, e isso não voltou a se repetir. Então, Edu, os jogadores indignados, tristes, o Alex Telles chamou a responsabilidade ali, mas é pouco. O Botafogo agora vai disputar a Sul-Americana. Sul-Americana, e que a gente fala do Botafogo, né? Qual o Botafogo que a gente quer ver? Então oscila muito, né? Faz um jogo muito bom contra o Cruzeiro, depois agora perde um jogo em casa na fase de eliminação da Libertadores. Então isso é muito complicado até mesmo para a sequência do campeonato, porque quando você começa um ano, Renata, você planeja de repente estar na fase de grupo da Libertadores. Infelizmente o Botafogo não vai estar, né? Vai para a Sul-Americana. Agora, o que a gente vê dentro do campo, alguns jogadores ainda não performando do que a maneira como a gente gosta, né? Como você falou, o Anselmo mudando de repente o esquema tático, dando mais liberdade para o Vitinho chegar mais dentro da área, que é um jogador que faz muito bem essa situação. E ontem não foi eficiente. Teve posse de bola, teve ali perto da área, mas não conseguiu concluir em gol e para fazer o gol. Então, é vergonha sim, porque o Botafogo contratou os jogadores para estar na fase de grupo da Libertadores. Agora, a gente entende também que do outro lado tem um Botafogo que já eliminou aqui o nosso companheiro aqui, né, meu irmão? Então, a gente tem que respeitar. Cicinho, tem um detalhe. Muita gente falava sobre o filho do Ancelotti, que era o treinador, que não dava jeito. Mas esse time conseguiu ir para uma pré-Libertadores, não aproveitou a oportunidade, eliminado, assim como o Bahia. E daqui a pouco a SAF resolve tirar o Anselmi e vai virar tudo uma bagunça. Então o Botafogo precisa rapidamente se reorganizar. Renata, o grande problema da SAF é exatamente quando ela age dessa maneira, né? Pensa no próprio umbigo e não vê o que o clube precisa, né? O que o time precisa. Então, o John Textor aí, ele montou uma grande equipe e depois foi desfazendo de qualquer maneira. Aí traz um treinador com o nome do pai para tentar apagar alguma fumacinha ali e não consegue. Também não vinha fazendo um mau trabalho. E esse é o problema, ficar trocando muito. E os jogadores que saem, são vendidos precocemente, tenta montar o time com o carro, né? Trocar o pneu com o carro rodando. É essa dificuldade. O Botafogo vai continuar enfrentando essa dificuldade. Então o problema não é treinador. O problema é o quê? Você dá total tranquilidade para os jogadores trabalhar, porque o Botafogo é isso, sai e entra de jogador desenfreado, que o treinador não consegue manter um planejamento. E aí acontece isso daí, pouca criação, você vê que é um time que tem dificuldade na questão de movimentações, e Libertadores é diferente de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Estadual. Libertadores, o tático às vezes tem que ser esquecido e tem que ir na vontade mesmo. E o Botafogo ontem não conseguiu isso. Ronaldão, dois contrastes. O primeiro, na minha opinião, falha de novo do Léo Link, do goleiro do Botafogo. E o Contreras, o goleiro do Barcelona, foi o grande destaque da partida, até empolgando o líder da equipe e fazendo boas defesas. De um lado experiente, do outro lado ainda com falhas, né? Um setor onde parece que qualquer errinho sai o gol, e realmente isso vem acontecendo com o Botafogo. Uma bola defensável até, que a gente viu que era... Vai com a mão só, põe essa bola para fora. Ficou na indecisão, ela passou no meio da mão. Então, o Botafogo sofre muito ainda porque, na minha modesta opinião, tem esquema tático, mas não tem o tempo de treinamento adequado para dar certo, né? Olha o lance do gol, ó. Foi esse aí, deixa eu ver. Foi. Que ela passa no meio da mão dele, olha, na entrada da área. É uma bola defensável, porque está na entrada da área, não está tão perto dele para ter uma resposta rápida. E essa bola, tudo bem que o gramado também é o tapetinho, a bola anda mais rápido, mas não pode tomar um gol desse na entrada da área como foi. Então, são errinhos que acabam levando o Botafogo ao desespero, porque no final foi só desespero. E o Cicinho falou uma coisa, numa Libertadores, por mais que você tenha um time ali desentrosado, você tem que ter disposição e raça para tentar empurrar os caras para dentro do gol, fazer com que o juiz apite. O juiz também foi
Ele estava jogando com o time adversário. Você tem que colocar força em cima do adversário, ainda mais na sua casa. Por isso que a torcida gritou no finalzinho, time sem vergonha, porque não viu aquela entrega no final de empurrar os caras para dentro do gol, que era o que faltou pro Botafogo, pelo menos ir pros pênaltis. E a torcida do Barcelona de Guayaquil falou o seguinte, 2 vezes eliminando times com preto e branco na camisa, né? Seguidas. Eles adoram. Quando a gente time que só joga contra o preto e branco. Quando a gente fala, o Novo Horizontino foi assim. De Libertadores, a gente fala com propriedade, porque o Ronaldo, assim, ele conhece essa questão de eliminação precoce. Entendeu? 3 vezes. Cicinho, então, fala assim, mais alto que da Série B da Libertadores, eu não tô te ouvindo. Tá na Série B da Libertadores. Ele quer sair de maca, ele quer sair de maca representando o Botafogo, se daqui a pouco ele vai sair representando o Corinthians. Daqui a pouco você vai sair chorando, isso sim. Escapa do Olha, Corinthians. ontem o Ronaldo não estava por aqui, mas nem o Edu e nem o Cicinho me acompanharam no empate entre Mirassol e Santos, hein? Eu disse que eu estava pressentindo, dei uma letra aqui e confesso que achei um jogo bem agradável. O Mirassol dominou praticamente a partida inteira. Mas aí, em 5 minutos, o Santos resolveu empatar o jogo. Gabigol apareceu 2 vezes, sob os olhares de Carlo Ancelotti lá no Maião. Antes mesmo da bola rolar no Maião, quem acabou roubando a cena foi o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que marcou presença no estádio. Dentro de campo, o início da partida foi de muito estudo entre as equipes. Aos 20 minutos, o Mirassol aproveitou um contra-ataque. Alisson cruzou na medida para o lateral direito Igor Formiga abrir o placar. Já no fim do primeiro tempo, o Santos tentou diminuir após Rony entrar na área e tocar para Gabigol, que acabou finalizando acima do gol de Walter. Na segunda etapa, o Mirassol continuou pressionando o Peixe. Aos 7 minutos, Negueba chutou rasteiro de fora da área e obrigou o Brasão a se esticar para evitar o segundo gol do Leão. Isso mesmo, evitar, porque na metade do segundo tempo, o próprio Negueba ampliou para o Mirassol, após finalizar com o pé direito para o centro do gol. Tudo parecia garantido para o time da casa, até que o Santos começou a ensaiar uma reação, que surtiu efeito aos 34 minutos com o gol de Gabriel Barbosa, que aproveitou uma falha na zaga. Já na reta final alucinante, Rafael Claus marcou o pênalti para o Santos após ser chamado pelo árbitro de vídeo, por causa de uma falta cometida por Neto Moura dentro da área em Gabriel Barbosa. O camisa 9 cobrou e converteu, garantindo o empate de 2-2 e muita confusão no Maião. Eu prefiro pensar ao natural nisso, não a pressão que eu coloco sobre mim. Ao meu ver, talvez 2022 eu merecia ir para a Copa, mas não aconteceu. Tenho feito gols, tenho ajudado a equipe e eu espero melhorar. É só o começo ainda, eu espero ficar melhor. Y espero que el Ancelotti va domingo lá na Vila, no para mí ver, mas para ver o Neymar. En esta es verdad, fue un control de cargas. Él no tiene una lesión ni nada. Entonces él va a llegar bien con Corinthians, que es o que me interesa, lo que interesa a él. Yo quería que esté aquí él hoy también. Ele também queria estar. Com o empate, o Mirassol somou 6 pontos e dormiu na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Santos somou 5 pontos e está na 11ª. E não sou uma pessoa que é expulsa cada 3, 4 jogos. Acho que foi a segunda vez que sou expulso desde 5 anos que estou. Uma discussão com outro treinador, nada mais. Mas uma discussão não com arbitragem, me entende? Algo que para mim fica aí dentro, não tem que sair para fora. Tá falando com o Klaus. O Vojvoda não tem que vir conversar comigo. Ele tem que... Se ele tinha alguma coisa para falar com o Klaus, que ele falasse com o Klaus. Ele não tem que vir falar que eu falo muito mesmo. Se tem alguém que foi muito elogiado no ano passado, o Rafael Guanais e o comando dele no Mirassol. Os resultados impecáveis. Só que esse ano perdeu muita gente, teve tempo de sobra para treinar, porque a partida com o Flamengo foi adiada, então treinou bastante, estava dominando o jogo, 2-0 na conta. O antigo Mirassol do ano passado
não tomaria esse empate, hein, Cicinho? Não tomaria. E esse início de temporada do Mirassol chama muita atenção pelo lado negativo. Eliminado precocemente do Campeonato Paulista. Precocemente por quê? De 8, não se classificar pela campanha que fez o Mirassol o ano passado e pelo que tem que fazer esse ano, porque vai disputar a Libertadores, tinha obrigação, pelo menos, de disputar as quartas, as oitavas de finais do Campeonato Paulista. E agora, no Campeonato Brasileiro, perdendo muitos pontos bobos em casa. Então, estava com o jogo na mão. O Santos não ofereceu nenhum risco para o Mirassol. O Mirassol entregou. E esse ano, o problema defensivo do Mirassol é gigantesco. Continua do meio para frente com uma equipe bem competitiva, muito bem armada, mas no sistema defensivo está deixando muito a desejar. Então, vai sofrer muito nessa temporada. Sem o Lucas Ramon, sem o Gemes, enfim. Edu Dracena, o Santos, em contrapartida, se analisar o que aconteceu no jogo, traz um ótimo resultado na bagagem. Porque perdia por 2-0, o Gabigol sofre o pênalti, faz o gol. O Gabigol acabou sendo o destaque do Peixe. Excelente resultado e o Gabriel trouxe um ponto para o Santos que ninguém imaginava, Renata. Ninguém imaginava, porque 2-0, da maneira como estava desenhado o jogo, era muito difícil o Santos conseguir, pelo menos, fazer um gol. E ainda conseguiu fazer 2, um com bela jogada do Gabriel ali, por mais que o zagueiro ali se confundiu tudo, mas ele estava ali para finalizar. E no segundo, um pênalti ali desnecessário da defesa do Mirassol, mas só que o Santos não tem nada a ver com isso. Agora, o que me preocupa, Renata, é a questão do futebol do Santos. O Santos teve 12 dias aí de treinamentos com o Vojvoda e a gente não viu ainda uma evolução. Então é isso que a gente está batendo na tecla. Qual é o time do Santos? O que o Santos precisa jogar? Porque, na minha visão, Renata, tem jogadores para estar desempenhando melhor o futebol. Só que o Vojvoda não está conseguindo extrair dos jogadores isso. Não sei se é treinamento, não sei se é falta de confiança, não sei se ele está mudando muito o time e aí isso acaba também dando desconfiança para os jogadores. Então, acho que o que mais está batendo na tecla é isso. Então, a pressão está aumentando sim, porque o Santos precisa desempenhar futebol. Ganhar e perder faz parte do futebol, mas você tem que jogar, você tem que ir em busca. O Santos ontem achou um resultado importante. Ronaldão e Carlo Ancelotti estavam lá em loco com o Rodrigo Caetano. Foram provavelmente para acompanhar o Neymar, que já sabíamos seria ausência na partida, acabou ficando de fora do jogo. E o Mirassol desperdiça, deixou aí pontos pelo caminho e o Santos saiu no lucro. Do lado do Santos, o Ancelotti viu lá o Gabigol fazendo gol. Chegando na área, pifando, jogando, mostrando para que foi contratado no Santos. Agora, só um detalhezinho do treinador do Mirassol aí, o Guanais. Agora o time precisa de você. Não adianta você ficar brigando. Teve um jogo que o diretor foi te segurar para você não ficar brigando. Não, agora você tem que se concentrar numa defesa fragilizada, assim como falou o Cicinho, e mostrar o seu trabalho. Os jogadores foram vendidos, o ano passado você vendeu uma coisa maravilhosa para todo mundo, você agora vai ter muitas competições para mostrar o seu trabalho, então se dedique a ele. Não fica preocupado com o juiz, não se preocupe do que falar, eu falo mesmo, fala com o seu grupo e treine seu grupo. Porque em casa o Mirassol tem que ser forte. 2-0, não pode deixar escapar essa vitória. E o Santos, para mim, ontem, não empatou, menina Renata. O Santos venceu. Mas foi um catadão também, Edu. Concordo com o Edu. Alguém tem dúvida da penalidade? Eu não fiquei com nenhuma dúvida, para ser bem sincera. Achei uma penalidade até, o Klaus foi no monitor, viu e marcou. E marcou bem, na minha opinião. O King Naldo falou que... Você não vai falar, se fosse o Inter, era 100 mil pênalti, eu não consigo. Então, o King Naldo falou que o Klaus... Do Palmeiras também. Eu vi o King Naldo falando ali, o Klaus falou que não foi, mas no VAR falaram pra ele que foi. O Klaus não deu, o VAR deu. Não, mas foi, quer dizer... Então, mas tem que analisar a jogada. Né? Agora, para quem não acompanhou a partida, no final, os dois treinadores foram expulsos. Você falou do Guanais, mas o Vojvoda também... E aí o Vojvoda disse o seguinte na coletiva, que pelo lado dele foi muito leve. Que beleza, hein? Que beleza. Eu não sei se eles estavam inspirados pelo Clássico Mineiro no último final de semana, porque, gente, o bicho pegou no finalzinho, hein? Olha lá. Né? Toda hora, sim, olha só. Acabou o jogo, pega as coisas e vai embora. Né? Não fica lá, querendo discutir, não vai mudar em nada. Não vai voltar, entendeu? Não vai desmarcar o pênalti ou vai marcar o pênalti, para. Eu acho que isso aí, cara, é desnecessário num momento como esse. Mês de março e os ânimos estão completamente alterados no futebol brasileiro. E Neymar
horas antes da partida, postou uma espécie de desabafo nas redes sociais. Neymar, é duro ser Neymar, né? É duro. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu tô errado. Se eu penso só em mim, eu tô errado. Se eu me poupo, eu tô errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu tô errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né? E o que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, são essa gente aí que parece que tá do meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser. Nossa Senhora, tenho que ter saco pra aturar vocês, viu? É que todo mundo quer ver o Neymar, todo mundo, não só o torcedor do Santos. E o Neymar hoje, ele sabe que tem uma expectativa elevada não apenas no clube que ele defende, mas na seleção brasileira. Tá começando a diminuir o tempo. Já já vai ter uma convocação final. Essa convocação agora a gente não sabe se ele vai estar presente ou não. Muita gente gostaria que desde a chegada do Ancelotti ele tivesse essa chance com o Neymar. E aí, Edu, fica essa dúvida. Eu entendo que para ele não é legal, que tá todo mundo questionando, que fala uma coisa ou outra, mas é porque todo mundo sonha com aquele futebol máximo do Neymar. É máximo e a expectativa é muito grande para o Neymar estar dentro do campo para ajudar o Santos, a seleção brasileira. Agora, é o pacote. O Neymar tá no pacote, meu irmão. Você é a grande estrela. Aquele barulho de fundo, o que é aquele barulho de fundo? A grande estrela. É tatuagem ou é máquina de cortar grama? A grande estrela é você, então todo mundo quer ver você dentro do campo. Agora, o que, de repente, as pessoas começam a questionar, Renato, é que às vezes as informações... Mas não era máquina de cortar grama? Fala pra mim. Eu acho que é uma tatuagem, vai fazer uma tatuagem nova. Você tem tatuagem, você não tem tatuagem. As informações não batem, entendeu, Renato? Então começa a especular muita coisa. Então, por que de repente o Neymar não foi pro jogo? Ah, foi cansaço? De repente sentiu alguma coisa? Então todo mundo de repente fica especulando. Então quando de repente você seja claro, ó, vem cá, eu fui poupado porque foi um desgaste muito do treinamento, tal, e o pensando no jogo de contra o Corinthians domingo. Mirassol, então quando isso não tem essas informações, começa a especulação. Alguém falou que parece que o Ancelotti vai ver o clássico, né, entre Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, mas será que ele vai acompanhar o Corinthians? Ele tinha que acompanhar. O Ancelotti, você tem que acompanhar esse jogo. Gente, ele foi até o interior do estado e manteve a palavra dele. Eu achei legal, porque quando o Neymar divulgou, o Santos divulgou que o Neymar não jogaria, ele poderia ter desistido da viagem, mas foi para lá. Acho legal isso. É legal para o Ancelotti também conhecer vários contextos do futebol brasileiro. Foi bom para a cidade também ele ter ido para lá, mas agora ele tem que estar no clássico porque ele vai ver o Bidu Teteia, o nosso lateral, emoção. Domingo ele vai arrebentar contra o Corinthians, vai fazer 2. O Bidu vai fazer 2. Vai, o Neymar vai fazer 2. Ele gosta de fazer gol. Vai jogar. Vai jogar. Não vai jogar. Bom, eu quero reapresentar para vocês Roger Machado no São Paulo. Ronaldo, você esteve ausente no dia de ontem. Impressionante, tristeza, melancolia, humor lá embaixo. Cicinho, Sgarbi e Marco Aurélio Cunha estavam inconsoláveis. Será que depois da primeira coletiva de Roger, alguma coisa mudou? Roger Machado mal chegou no São Paulo e já entendeu que terá um grande desafio pela frente. Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. Eu sei. E respaldo para isso não falta. Está aqui ao meu lado um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o São Paulo precisa de grandes treinadores. Na vida toda a gente chega de alguma certa, uns mais prestigiados, outros menos, né? Mas todos vão conquistar a confiança do torcedor com muito trabalho e com os resultados. A validação do trabalho é o jogo. Toda essa desconfiança logo de cara se deve à demissão inesperada de Hernan Crespo. O argentino deixou o clube na vice-liderança do Brasileirão, vindo de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 9 jogos. Uma decisão que tem uma coerência de convicção. Primeiro ponto, nós entendimos que era necessária a mudança. Nós decidimos, como departamento de futebol, a partir de um diagnóstico e posicionamento que fizemos ao nosso presidente,
de que essa mudança era necessária e tinha que acontecer agora? Independente, né, do cenário de adversidade, né, o que para mim bastou é receber o telefonema, perceber a grande oportunidade que estava por vir, né, e aceitar esse desafio. Roger Machado chega no São Paulo com contrato apenas até o fim deste ano, quando se encerra a gestão do presidente Harry Macis. E com apenas 9 meses para mostrar serviço, o técnico já estará na beira do campo, nesta quinta, contra a Chapecoense no Canindé. Taticamente, né, estruturalmente, né, eu tenho concepções, né, sensivelmente diferentes, né, do Crespo. Eu vou me aproveitar de muita coisa que estava posto, muito bem feito, né, mas a partir de agora eu começo a implementar algumas questões importantes, né, dos meus jogos, né. Esse Crespo sempre adotava um tom cauteloso para falar do futuro tricolor. Roger já chegou no clube mirando alto. Uma das primeiras falas que eu tive com os atletas na apresentação com eles agora à tarde foi justamente que a gente tenha o dever, né, de manter a chama sempre acesa da conquista de títulos. Eu perguntei a ele, Roger, tu acreditas que a nossa equipe possa disputar títulos para ser campeã? Ele disse, eu tenho absoluta certeza que é possível, né? E talvez outro treinador, por cautela, dissesse, vamos ver, deixa eu analisar, deixa eu olhar uma semana aí e tal, né? E é isso que o nosso torcedor quer. Quer que nós façamos tudo o possível para ser uma equipe que honre essa paixão pela conquista. Com 5 títulos estaduais no currículo, Roger estava desempregado desde setembro, quando foi demitido do Inter. E agora vê no São Paulo uma oportunidade de deslanchar de vez na carreira. O último treinador que passou por aqui e ganhou foi para a seleção brasileira, né? Então eu tenho a noção exata do que o São Paulo pode me proporcionar. É o lugar ideal, a oportunidade perfeita, né, com esses atletas de marcar a história aqui e me colocar num outro nível. O primeiro passo para isso é não repetir o roteiro dos últimos trabalhos, que começaram bem, mas não se sustentaram. Não é o meu trabalho que perde fôlego. Todos os treinadores, quando saem, é porque o trabalho perde fôlego de alguma forma, né? Mas os meus trabalhos foram longos, mais longos que a média do futebol brasileiro. A virtude da chegada, ela se transforma no defeito da saída. E maior que o novo desafio, só o otimismo do treinador. É pouco confortável, é verdade, né? Porém, isso só vai ser revertido com trabalho. E eu tenho certeza absoluta, né, que vai haver essa reversão, sim, de expectativas, né, e o torcedor vai me abraçar. Não tenho dúvida disso. Vai dar tudo certo. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. É tu, Cicinho. É tu. E conta logo. Tô abraçado contigo, Roger. Ai. Não, vamos lá, falando sério, você assistiu o Rambo ontem, Ronaldo? Eu assisto todo dia, bebê. É que ontem eu falei do Rambo. Mas vamos lá, falando sério, a questão é o seguinte, o torcedor Mais São Paulo, apaixonado pelo Rambo. o Rambo 3. Lá, o negócio é bruto. Mas falando sério, o torcedor São Paulino, assim, lógico que vai abraçar o Roger. A questão da decepção do torcedor São Paulino é exatamente a postura na qual a diretoria agiu para poder mandar o Crespo embora. Então, digamos, esse chilique que o torcedor São Paulino deu é para que o senhor Rui Costa, o Rafinha, para que entenda que você falou chilique? Chiliquento, nós somos chiliquentos ontem. Eita, e aí, o que acontece? Para a diretoria do São Paulo. Não tô entendendo. Para a diretoria do São Paulo ter ciência que o torcedor está ligado no São Paulo, que o São Paulo não está mais entregue às traças, que ninguém está ligando. Então o São Paulino que é São Paulino mesmo, ele está preocupado com o clube. Então achou a atitude da diretoria totalmente precipitada. Mas agora tem um Roger. Roger, pode se sentir abraçado pela torcida do São Paulo. Por você também? Desse jeito aí, desse jeito. Não vamos torcer contra, longe disso. A questão é que não gostamos da maneira na qual foi conduzido, mas seja bem-vindo, sinta-se abraçado, estou rogerizado. Rogerizado? Machadado, não. Machadado, não. Mas rogerizado, seja bem-vindo e que venha a Chapecoense, irmão. Quero um machado
quebrar o gelo. Madre mia! Eu queria ajudar o Cicinho, viu? Então quer dizer que o Cicinho se convenceu com o discurso do Rui Costa na coletiva. O Rafinha tava ali, ele disse, o Rafinha também. Tava lá. Não, a gente tem que se convencer, porque se eles estão falando de convicção, mas ficou o recado do torcedor. Que o torcedor não é bobo como antes, não que aguentava tudo e jogava a coberta em cima da sujeira e tá tudo certo, não. O São Paulo hoje mudou de patamar, hoje é muito mais fiscalizado. Hoje, do dia pro outro. Saiba que tudo que se faz tem consequência. Vocês estão tomando atitude de convicção? O torcedor São Paulino está abraçado com o Roger, com você, com o Rafinha. Mas você está querendo dizer que o São Paulo não é o Inter para o Roger Machado chegar? É isso que você está querendo dizer? Não. O São Paulo é São Paulo e Inter é Inter. Até porque o São Paulo está em primeiro, o Inter está em antepenúltimo. Ô, louco. Pensei que você falou que o São Paulo é maior que o Inter. Entendi errado. Até porque o Inter já ganhou uma Libertadores do São Paulo, por exemplo, num confronto direto. Tá vendo? Mas já perdeu para o São Paulo em outras ocasiões, brasileiro. Xixi, não é assim, não. Eu prefiro não comentar, porque nós estamos... Mas posso falar só uma coisa? Se o Roger tivesse dado certo no Inter, ele estava até hoje lá. Até hoje, né? O trabalho assim, teve seus momentos importantes, sim. Teve momentos positivos. Mas quando a gente pega o todo, deixou a desejar. Pra nós aqui no programa, ele foi excelente no Inter. Roger, pra nós, ele foi excelente. Você vai me dar uma ajuda tão grande, irmão. O quê? Imagina se o São Paulo arrebentar, menino. Olha, meu Jesus. E se não arrebentar? Aí se lasca, irmão. O Roger, ele levou o tudo, Colorado a uma Libertadores. Ele ganhou um campeonato gaúcho e depois esfacelou o time. Sim. Então, assim, tudo tem um preço. Se o preço vale a pena, se o custo-benefício é bacana, tá tudo certo. No futebol deveria ser assim, né? Porque custo-benefício... Mas eu tô abraçado. Estamos abraçados contigo, Roger. Ronaldão, realmente ele é volúvel. É volúvel. Mas depois eu não quero ouvir reclamações aqui no programa. Eu vou explicar uma coisa pro Xixi que ele não entendeu. O que aconteceu. Ele não entendeu o que aconteceu. O Rafinha chegou e mudou o patamar do São Paulo, e você sabe disso. Ele ficou lá no vestiário, agitou a turma, papapá. Aí ele viu o treinador, não tava com muita vontade. Não tava com muita vontade. Aí o treinador vai e fala, vamos brigar com 45 pontos, pensar... E o Rafinha falou, vocês me contrataram para pensar em 45 pontos ou pra gente brigar lá em cima? O que nós vamos fazer? Aí, ou pra ser team líder, não sei o que aqui, não. Mas vir aqui pra ser team líder, eu não vou ser, o Rafinha falou. Então ele falou assim, vamos mudar o treinador, que o treinador não tá acompanhando o nosso raciocínio. E ele chegou lá pra isso, sim. Então você tem que entender que o Machado veio pra cortar o gelo que tava lá no Inter e pra cortar o mal pela raiz. Foi isso que aconteceu. E o Rafinha, parabéns, Rafinha, porque você foi contratado pra ver isso. Você foi contratado pra ver isso, aí viu o Machado lá e trouxe o Machado. Então vai ter que mandar o Luciano embora, porque o Luciano falou que esse ano ia ser pior que o ano passado. O importante é que eu estou abraçado com o Roger. O Crespo foi realista, Ronaldo. Pô, 45 pontos. Aí quando fala a verdade, os caras mandam embora. Como aconteceu com o Luiz Gustavo ano passado, mandaram embora. Então agora o Crespo falando, manda embora também. O São Paulo tem que colocar o pé no chão e saber qual é a realidade. Agora, boa sorte pro Roger. Como ele falou, o trabalho, é bom nada resiste realmente. Mas o Roger é bom treinador. E boa sorte. Eu falo, boa sorte pra você. Eu gosto de você, do seu trabalho. Quando ele foi cotado no Corinthians, você quer ver o que você disse? Ei. É melhor não. Não, porque nós tínhamos um plano para o Dorival Júnior. Tanto é que o Roger falou, o último treinador que passou pelo São Paulo e venceu aqui, não sei o quê, foi para a seleção brasileira. Quem é esse treinador? Dorival, bebê. Então até o Roger sabe que a melhor escolha para o Corinthians foi o Dorival. Ele já sabe disso, então hoje ele está no São Paulo e eu vou torcer muito para você, Roger, que você está aqui, no meu coração. Falando em estreia, hoje Leonardo Jardim estreia no Brasileirão. Vai comandar o Flamengo pela primeira vez na competição nacional, justamente contra o seu ex-clube, Cruzeiro. Mais de 40 mil torcedores estarão no Maracanã para uma noite de reencontros. De Gerson e Tite com o Flamengo e de Leonardo Jardim com o Cruzeiro. A relação e a amizade e o carinho que eu tenho pelas pessoas, nada mudou. Nada mudou e eu digo-vos pessoalmente. Eu às vezes vejo, tu traíste o Cruzeiro. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo, que é o presidente. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é o dono do clube.
Basta um jornalista perguntar a ele se alguma vez eu o traí em relação a alguma situação. Tá tudo ótimo, o Jardim estava livre no mercado, é o direito de qualquer profissional assinar com qualquer empresa e qualquer clube, e a gente trata com muita naturalidade. Os dois times chegam embalados depois de serem campeões estaduais no último domingo. Mas no Campeonato Brasileiro não começaram tão bem assim. O Cruzeiro não venceu até aqui e está na penúltima posição, enquanto o Flamengo tem uma vitória, um empate e uma derrota em 3 jogos e ocupa a 12ª colocação. Bruno Henrique, com pubalgia, e Saul, que ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, são os únicos desfalques rubro-negros. No setor ofensivo, Carrascal e Lucas Paquetá disputam uma vaga na equipe titular, assim como Samuel Lino e Everton Cebolinha. Já do lado celeste, 3 titulares estão de fora. William, suspenso, dá lugar a Fagner na lateral direita. No meio-campo, Lucas Romero, com uma fratura na costela, sai para a entrada de Matheus Henrique. E no comando de ataque, sem o artilheiro Caio Jorge, que sofreu um trauma no pé direito, Neiser Villarreal e Chico da Costa são os possíveis substitutos. O Flamengo sofreu para empatar com o Fluminense e depois levar para os pênaltis e aí sagrar-se campeão estadual. Só que agora é Brasileirão, já é o segundo jogo do Leonardo Jardim, é o Cruzeiro, que ele conhece bem. Obrigação dele vencer esse jogo, Edu. Eu tô curioso para ver esse reencontro, viu, Renata? Até porque ele conhece muito bem do outro lado lá, porque esteve no ano passado, conhece a maioria dos jogadores, né? E pro outro lado também o Tite. O Tite vai estar do lado do Cruzeiro, que também conhece também muito bem a equipe do Flamengo, com alguns jogadores que já trabalharam junto. Então, é claro que alguns desfalques, né, do Cruzeiro vai fazer muita falta realmente, principalmente o KJ, que ele realmente está fazendo a grande diferença. KJ? KJ tá fazendo muitos gols. A briga contundiu bastante gente ali. Romero, você viu a costela, trincou a costela, é complicado. Mas vai ser um belo jogo de futebol, Renato. As duas equipes que gostam de jogar futebol e vai ser um parâmetro para ver o que a gente pode tá olhando daqui para frente, tanto o Cruzeiro como o Flamengo. Ronaldão, vai ser legal esse duelo, Léo Jardim e Tite. E Tite, o empate está bom, né? Porque se o Corinthians vencer também, olhando a tabela, eu não sei que não apareceu a tabela ainda no programa, será que vai aparecer a tabela no programa na hora? Precisa ganhar de 6, meu. O Corinthians precisa ganhar de 6. Mas só para ver a tabela, para saber. Na sequência, eu mostro para você a matéria do líder do campeonato. Não, eu quero ver a tabela. Eu falei tabela. Agora é o seguinte, aí atrás de Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão, temos o Palmeiras e temos Abel Ferreira, consagrados campeões paulistas deste ano. E os jogadores do Verdão, além da comemoração e da volta ao Campeonato Brasileiro, enfrentando o Vasco, aproveitaram para se familiarizar com o novo gramado do Allianz Parque. Tá show, gramado tá belinho. Título paulista conquistado no domingo, depois de um 2025 sem taça. Para o torcedor palmeirense, tudo voltando ao normal. Muito feliz pela conquista grupal. Acho que o ano passado a gente fez muito mérito para conquistar coisa, mas não deu certo e esse ano começou bem. Comemoração, tranquilidade. Mas tudo isso já é página virada. Pela frente, um ano com o Campeonato Brasileiro, em que o Verdão é líder com 10 pontos. Logo mais tem Copa do Brasil e Libertadores da América. Mesmo com o título paulista, pelo elenco a nível de seleção ou seleções, muita cobrança vem pela frente. Como o professor falou, é normal às vezes por aí relaxar um pouco com toda essa conquista, mas a gente hoje já ligou a ficha competitiva, já tem o próximo jogo bem perto aqui e é isso, fazer o nosso melhor, como eu falei ontem lá na premiação, o futebol assim se esquece rápido, já amanhã tem mais e temos que demonstrar de novo que Palmeiras é o maior time do Brasil. O start desse recomeço na temporada será amanhã contra o Vasco, na estreia de Renato Gaúcho. Aliás, Abel e Renato já se enfrentaram em 10 oportunidades, 6 vitórias para o português, 2 para o brasileiro e 2 empates. O Palmeiras não perde para o Vasco desde 2015. São 14 jogos. Desde então, 10 vitórias e 4 empates.
Isso significa que o Cruz Maltino nunca venceu o Palmeiras de Abel Ferreira. Em 8 duelos, foram 6 vitórias e 2 empates. Com um desses empates, com o Verdão sendo comandado por João Martins. Mas antes de tudo isso, uma pausa para exaltar um certo gramado. Mas agora uma dúvida para vocês. E o gramado? Melhor do Brasil. Melhor do Brasil? Top. E aí, Fux? Bom demais. Bom demais? Absurdamente bom, melhor do Brasil. No domingo, o Palmeiras volta para casa depois de 113 dias. Nesse período, foi realizada a troca do gramado do Allianz Parque. Por aqui, desde a inauguração em 2014, o Verdão já jogou 342 partidas e tem desempenho de 72,2%. O time de Abel Ferreira não perde no Allianz Parque desde agosto do ano passado. São 14 jogos de vencibilidade. Antes do duelo contra o Vasco, o Palmeiras fez um treino para sentir a nova grama do Allianz Parque. Os jogadores fizeram parte física e também a atividade com bola rolando. Já estávamos esperando faz uns meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para a gente jogar aqui e o gramado tá espetacular, está muito bem. A cor também acho que foi acertada, a cor da grama. Parece muito com o gramado natural e isso, acho que vai dar uma melhora no jogo da gente. Depois do jogo com o Vasco, o Verdão recebe o Mirassol no retorno ao Allianz Parque. E os jogadores já estão ansiosos para isso. Palmas. Mano, loucura, tchê! Loucura, hein? Os jogadores do Palmeiras decretaram, Edu Dracena, melhor gramado do Brasil. É isso mesmo? Claro, com certeza. É gramado, tapetinho, que você quer falar o que quiser. Agora, o Allianz Parque é o grande trunfo do Palmeiras. Porque jogando dentro de casa realmente com a torcida, agora com esse gramado novo, né? O Palmeiras pode entrar e ser aquele time que a gente é acostumado a ver. Marcação em cima, não deixamos o adversário gostar do jogo. Eu tô vendo as imagens aí, Renata, eu gostei muito. Ainda não cheguei lá a ver pessoalmente. Porque ficaram sem jogar lá, a grama cresceu. Não, a grama foi trocada esse assim, ó. Tá novo e foi. Mas vocês lembram que ano passado a cor era diferente, parecia até uma coisa meio rolha, lembra? Que a gente até brincava, assim. Mudou bastante, o aspecto mudou muito. Vocês vão apanhar muito ali, só pode coisa apanhar muito. Edu, ali. não seja ingrato, Barueri fez bem no Paulistão, claro. Palmeiras. Não, mas a casa do Palmeiras é essa, bom de tudo que a gente tem opções, Renata. Dá pra jogar aí, dá pra jogar em Barueri, então isso que é bacana. Tem time aí que às vezes não tem... O quê? A gente dá pra jogar. A gente dá pra jogar na nossa arena reserva, lá em Itaquera. Deixa eu falar, vocês estão cuidando bem do Allianz Parque São Jorge? Essa graminha aí que não. Cecil, como é que cresce grama do sintético? Eu achei que era natural, pô. Eu achei que era natural. Eles não estavam jogando pra crescer, pra eles o nosso salão de festa. Bastante. O nosso salão de festa no Morumbi. Com essa chuva? Lá na Neoquímica Arena. Salão de festa. Chovendo em São Paulo, cresceu a grama. Olha, tivemos ontem Copa do Brasil e parecia muito mais Copa Paulista do que Copa do Brasil. Vários times aqui de São Paulo, Portuguesa, São Bernardo, Ponte Preta, todo mundo classificado. Três times avançaram para a quarta fase da Copa do Brasil na noite de ontem. 3 paulistas. A Portuguesa foi quem teve mais dificuldade. No Canindé, a Lusa viu Pablo Vitor abrir o placar para o Avaí. O empate veio com o René ainda no primeiro tempo. O atacante de 22 anos é o artilheiro da Copa do Brasil com 3 gols e da Portuguesa também com 6 na temporada. Nos pênaltis, a pontaria da Portuguesa não falhou em nenhum momento, enquanto o Avaí desperdiçou 2 cobranças. Sorriso no travessão e Cristiano... Bom, o Cristiano isolou qualquer chance do Leão da Ilha permanecer na competição. Na próxima fase, a Portuguesa enfrenta o vencedor de Paysandu e Portuguesa do Rio de Janeiro. Fora de casa, o São Bernardo bateu Joinville pelo placar mínimo. Cruzamento de Pará desviou em Totti e sobrou para Pablo Diego fazer o gol da classificação. São Bernardo espera o confronto entre Maranhão e Ceará para saber seu próximo adversário. Depois de mais de 3 meses, a Ponte Preta conseguiu algo inédito na temporada: uma vitória. Isso mesmo, no Campeonato Paulista foram 8 jogos, 1 empate, 7 derrotas. Talvez a competição fosse o problema, porque na estreia da Copa do Brasil ela veio.
A vítima foi o Guarani de Bagé. E o gol foi bonito, viu? Brian Borges fez de fora da área. O adversário da Macaca sai do confronto entre Porto Velho e Atlético Goianiense. Da Copa do Brasil para o debate. Ronaldão. Nossa, eu tava tão tranquilo ontem aqui, tudo tão arrumadinho, perfeito. Ai, quando ele não joga, é uma tristeza, né? O Liverpool não ganha. Não jogou? Não, tá machucado. Tá pulando fora. Mas deixa eu falar pra você, ontem teve um negócio, uma choradeira aqui, molhou Gente, tudo eu vou falar, eu fiquei muito preocupada, porque há muito tempo eu não via o nosso trio São Paulino reunido pela dor, pela tristeza, pela indignação, pela consternação, revolta. E aí... E o rafismo? Que não tô esquecendo do rafismo? Porque o rafismo é o rafismo. Doutor, o senhor tá multado, viu? O que mais me preocupou ontem, sem dúvida alguma, foi o Sgarbi. Eu? Sgarbi. Já mudou alguma coisa de ontem pra hoje, depois da coletiva? E das palavras de Rui Costa, que disse o Rafinha também mudou. Que mudou alguma coisa pra mim? Não. Tudo bem, realmente, você? Meus amiguinhos, saudade de você chorou ontem quando mas não mudou nada não, sigo não entendendo o movimento. Eu tenho uma notícia ruim pra transmitir. Em contrapartida, o seu parceirinho, Cicinho, já debandou, já abraçou viu? o Machado. Já cruzou a fronteira do muro. Mas o Cicinho é volúvel. E foi rápido. Ele gosta de... Já tá rogerizado. Tá. Cicinho Machadão é o nome dele agora. Ao seu lado, eu não sei qual é a opinião, se ele também foi volúvel, se ele manteve firme nas convicções, se ele continua o mesmo, Marco Aurélio Cunha. Ele tá torto na cadeira, arruma ele na cadeira. Alguma coisa mudou pra você de ontem pra hoje? Boa tarde, Renata. Mudou uma questão só. Eu aprendi com um grande presidente de São Paulo, Zé Douglas da Lora, que ele dizia: o melhor treinador para o São Paulo é o que está no São Paulo. Rapaz, mudou. Então, nós temos que torcer e fazer o melhor possível pela instituição. Concordo. Então, se esse é o treinador que alguém escolheu para estar lá, não seria o meu, mas foi alguém que tem poder e escolheu, eu vou apoiar, porque é dever de São Paulinidade você apoiar Por o isso treinador. O senhor abraça o Machado, ele tá pedindo um abraço do torcedor. Abraça, nós estamos juntos. Eu vou ser muito claro, eu vou sempre apoiar o treinador que estiver vestindo a camisa do São Paulo. Isso não o poupará de críticas e elogios, mas vou apoiar, óbvio, a escolha que o clube fez. Não seria a minha, volto a dizer, mas tenho que apoiar. Rapaz, que... Dito isso, boa tarde, Chico Garcia. Boa tarde, vocês perceberam, né, meus amiguinhos aqui, que o Cicinho eu já trouxe. O doutor tá vindo, falta só vocês. Você abre um vinho pra... Eu quero pedir desculpa, eu fui dormir um pouco tarde ontem, né? A voz não deve estar legal, porque ontem eu abri um vinho, degustei a apresentação de Roger Machado, 1h10. Nossa, eu confesso que eu dormi. 1h10 de ensinamentos, Parece que a gente voltou pra 2024. Meu Jesus. Cara, que entrevista maravilhosa. Ele chegou. Edu Dracena, algum complemento? Boa tarde outra vez, bom dia, já te dei, né? Boa tarde. É tão bom assim, né? Nada que um dia após o outro e uma noite no meio, né? E o meu intervalo. Mas o Cicinho tá certo. Tem que apoiar realmente, pô. E outra, como o Roger falou, nada resiste ao trabalho. Boa sorte, Roger. É isso aí. Boa. Oi, Edu, agora você foi profundo. Menino, que é isso, menino? Cicinho! Tá bom, Cicinho. Diferentemente do Chico... O tempo dirá a verdade ou a mentira ou a realidade. Diferentemente do Chico, eu fui dormir o mais breve possível, o mais cedo possível, pra acabar o dia logo. Mas o pesadelo... Tem um versículo bíblico que fala assim, ó: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Abraçado contigo, Roger. Bate! É isso aí, Cici, gostei. Eu quero ver Abraçado contigo, guri. Que bom, gente. Eu fico feliz por vocês. Só isso. Everton Guimarães, eu não sei, a bipolaridade tomou conta do programa. Isso é fato. E olha que entre nós temos um médico. E aí, Everton Guimarães, alguma coisa a acrescentar nesse papo inicial aqui? Boa tarde. Renata, a primeira coisa que eu preciso dizer, já no início do programa,
é que eu estava ontem vendo uns vídeos de 2013, e aí reparando todos nós que estamos juntos aqui no Jogo Aberto desde então, e a única pessoa que não mudou nada, aliás, mudou para muito melhor, foi você. É só isso que eu queria dizer. E sobre o Roger no São Paulo, duas coisas eu preciso dizer. A primeira delas, Roger, me liga que eu vou te explicar como é que você vai comunicar nas coletivas. Eu vou te dar uma aula. Ah, porque eu sei demais? Não, filho, eu sei falar o que o povo quer ouvir. Agora, para com essa tatiquê chata na coletiva e pros amigos aí no estúdio. Isso. Falando de tripé aqui, tripé Bom, ali, pô. Vamos começar pelo princípio, pode ser? Pode. Rui Costa explicou ou tentou explicar a saída de Hernan Crespo? Por favor, você, Rui Costa. Eu poderia aqui atender a demanda de todos vocês e, obviamente, torcedor, e elencar alguns motivos, e somente os verdadeiros, que fizeram com que nós tivéssemos tomado essa decisão, que é realmente inusual, pelo momento em que ela acontece, mas me parece, como gestor responsável que sou, junto com o Rafinha, junto com o presidente, uma decisão que tem uma coerência de convicção. Primeiro ponto, nós entendimos que era necessária a mudança. E poderia ser muito mais fácil, num objetivo de autopreservação profissional, porque eu estou sendo muito criticado, eu, o Rafinha, o próprio presidente, esperar que as coisas acontecessem como normalmente, perdão pela redundância, acontece, que os resultados fossem ruins, que os resultados fossem insustentáveis para fazer uma demissão natural, né? E por que fizemos esse desligamento agora? Porque não fizemos em outros momentos, porque não fomos oportunistas para fazer em outros momentos, porque entendíamos que havia necessidade de dar tempo para que as coisas pudessem evoluir ou que nós precisávamos ampliar um pouco a nossa margem de avaliação. Nós decidimos, como departamento de futebol, a partir de um diagnóstico e posicionamento que fizemos ao nosso presidente, de que essa mudança era necessária e tinha que acontecer agora. Porque era agora que nós estávamos numa situação positiva no campeonato, era agora que nós tínhamos, daqui a alguns dias, uma data FIFA, e em seguida vamos ter uma intertemporada por conta da suspensão dos campeonatos pararão, por conta da Copa do Mundo, e nós precisamos e acreditamos firmemente que o São Paulo pode ser, sim, competitivo a ponto de conquistar um título importante para o seu torcedor, que é o que nós queremos. Marco Aurélio Cunha pode se manifestar. Tá tudo certo? Entendeu a decisão do São Paulo? Eu não entendi ainda, mas obviamente eles têm seus motivos que são internos, que claramente ele não expôs. Por questão ética, por questão de cuidado, respeito ao Crespo, seja lá o que for. Ele aguardou o momento que achou suficiente para fazer uma mudança. Agora, ele tem que se responsabilizar que essa mudança vai ser para muito melhor. E aí que vem o peso da mudança. Quando a gente muda alguma coisa na nossa vida, ela tem que ser para melhor, nunca pode ser para pior. Ele falou que tem coerência nas convicções. Convicção é uma coisa, coerência é outra. Coerência é você ter um trabalho de longo prazo, calculado, o treinador que veio, prossegue, como a gente vê em alguns clubes. Nesse nosso caso, não. São imperfeições de conduta. Na minha opinião, foi a entrevista que precipitou tudo isso, a entrevista que ele falou a realidade do São Paulo, que infelizmente fere o São Paulo. E a gente não quer que isso seja visto de alguma forma. Eu, para mim, tenho que expor a verdade. Mas, para o torcedor, é melhor criar um clima de ilusão. A ilusão é o quê? Que o São Paulo ainda é muito forte, que vai conquistar títulos. A realidade, o São Paulo é um time mediano que tem que lutar para buscar uma Libertadores. Mas isso não pode ser dito. Se o treinador disser isso, ele é frágil. Ele não está de acordo com o tamanho do clube. Há quem entenda que isso é verdade, há quem entenda que o treinador é mais honesto do que a direção. Então, vamos ver agora, tem que melhorar muito, porque se não melhorar, joga-se nas costas de quem fez a mudança. Mas não errou no time, Doc?
Acho que sim. Porque então mandasse depois do Paulista, aí acabou e tudo. Ele justificou pela folga. Mas de 3 dias. Mas a folga. Uma folga eu não estou concordando. Estou dizendo que a folga foi depois da eliminação do Paulista. Gente, houve uma reapresentação. Não, desculpa, só deixa eu completar. Então, essa intertemporada que vai ter agora, com data FIFA e tal, não é tempo suficiente para organizar? Seriam 3 dias de folga que vão acabar com o calendário do São Paulo? Não. É que as picuinhas eram muitas e, obviamente, aproveitaram a situação para demitir o Crespo. Desculpa, alguém vê coerência ou convicção nessa decisão? Deixa eu marcar aqui, pera um pouquinho. Chilique, picuinha. Chilique, picuinha. Picuinha. Então, calma aí. Com certeza o Rui Costa... Calma aí. Não. Eu posso questionar sim. Sabe por quê? Porque com certeza o Rui Costa está envolvido também na contratação do Crespo, que foi há menos de um ano. E eu não consigo avaliar o trabalho do Crespo aqui, sabe por quê? Porque o Crespo passou mais uma vez pelo São Paulo por um departamento médico defasado, por uma crise política, por salários atrasados. O único momento que eu estava conseguindo, de fato, analisar o trabalho do Crespo era nesse ano. Que ele, assim, respirou, teve um pouquinho de paz. E o trabalho dele, na minha opinião, nesse ano, era bem feito. O trabalho era bom. Eu garanto que poucos treinadores suportariam a quantidade exorbitante de lesões do São Paulo no ano passado. É verdade. Se você pensar que o São Paulo perdeu todos os atacantes em série, a ponto que o Tapia nunca seria utilizado e foi utilizado e outras coisas aconteceram. E eu só digo uma coisa, quando alguém é queimado, como foi Júlio César Casares, agora... o Crespo foi contratado pelo Casares, não pelo resto. Foi por ele. Só pelo Casares. Tá. Mas o Casares já renunciou, né? Então é isso, é assinar, é autografar uma nova gestão com algo que mudou no São Paulo. Mas, Edu, eu tenho todo o respeito do mundo pelo profissional Roger, parece ser um cara gente finíssima. Só que assim, quando você troca o Crespo pelo Roger, quando a gente para olhar para a carreira do Roger no modo geral. É maior que a do Crespo. Chico, maior que a do Crespo. Gente, vamos lá. Desculpa, Chico, tô falando. Qual é o currículo? Quem é que tem o maior currículo? O Roger ganhou um campeonato mineiro em Minas, que vai disputar o campeonato. Tem Cruzeiro e Galo. E aí? Ganhou 2 vezes o campeonato baiano. Então não vale. Vitória e Bahia. Então não vale. Não. Sgarbi, Caramba, velho. deixa eu falar, eu não tô falando que não vale. Você tá falando groselha. Eu não estou falando que não vale. Ganhar um estadual é ruim agora, pelo amor de Deus. Fala você, então. Fala você. Pô, pelo amor de Deus, cara, você tá questionando um título mineiro do Galo contra o Cruzeiro. Um título gaúcho que ele ganhou nos 2. Um título baiano. O que eu questiono é você defender o Roger assim. Mas pelo amor de Deus, o questionamento do torcedor São Paulino. Questionamento do torcedor São Paulino é o quê? Traga um treinador que fale acima dos 45 pontos. E o Roger, o torcedor, não vê isso no Roger. Mas ele deu uma entrevista. Não tô falando da entrevista, eu tô falando o quê? Da carreira do Roger. Então, a expectativa que o Roger traz é pra viver acima dos 45 pontos? Não, pela última imagem que ele deixou. Meu Deus, pela última imagem que ele deixou. Mas ele nem começou a trabalhar, gente. Não é que ele... No São Paulo, ele nem trabalhou ainda. Tá bom, Chico. Vocês já estão julgando o trabalho do Roger. Não, nós não estamos julgando. Ninguém tá julgando, todo mundo tá falando da decisão do São Paulo. Você é o cara que mais critica aqui, a decisão de... Calma aí, você critica direto aqui presidente, diretor que demite treinador rápido. O Crespo não teve nenhum ano no cargo. O que coloca o Roger hoje no São Paulo a mais do que o Crespo? O que é a carreira? Você precisa de um abraço. Mas você fala do Rui Costa, mas a gente tem que falar do presidente do São Paulo também. Ele tem que assumir a responsabilidade. Mas ele falou que não vai ficar como presidente, que ele não é. Mas ele tem que assumir agora. Ele está, né? Ele, né? Ele está como presidente, sim. O contrato do Roger é até o final. Então, pelo Chico, eu não posso questionar aqui os trabalhos recentes do Roger também. Pode. Não posso. Até porque o Crespo ganhou o Campeonato Paulista, que dizem é um dos mais difíceis de ser conquistado no Brasil. Só que a nossa produção, ela é, como diria João Paulo Capelanes, uma caçadora de incoerências. E ela caçou incoerências por todos os lados. Não, gente, sério? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Roger Machado ou Felipe Luiz? João Pedro! Eu tô sentindo que hoje esse senhor escreve o nome na história do Inter. Roger Machado. João Pedro! Eu tô sentindo que hoje esse senhor escreve o nome na história do Inter. Roger Machado. Assim, o Felipe, é discutível aí a qualidade dele, mas eu vou no Roger também. Assim, o Felipe, é discutível aí a qualidade dele, mas eu vou no Roger também.
campeão brasileiro de 2025 será, e aí vocês falam, João Pedro Sgarbi. Eu tenho uma perguntinha antes. Tem presente esse ano ou não? Tem que saber, né? No passado, Olha, se isso acontecesse, teria um super presente. Internacional campeão brasileiro. Eu só não vou falar invicto porque perde uma rodada, mas é internacional campeão brasileiro. Internacional campeão brasileiro. Eu só não vou falar invicto porque perde uma rodada, mas é internacional campeão brasileiro. Uma hora depois. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo do céu, Renato. É impossível alguém me convencer de que isso daqui foi uma boa decisão. Depois de uma crise gigantesca no começo do ano, eles fazem uma besteira como essa. Inacreditável, inacreditável. Eu fico imaginando assim, se eu ficar sem internet um dia, fiquei sem internet 24 horas, se eu abro meu celular, Crespo demitido e depois Roger Machado contratado, assim. É um nível que não dá pra entender. E com todo respeito ao profissional Roger Machado, o que trouxe o Roger pro São Paulo hoje, Rui Costa? O que trouxe o Roger pro São Paulo? Só que minha pergunta é, o que você, Rui Costa, viu no Roger hoje que o Crespo não tinha? Esse senhor escreve o nome na história do Inter, Roger Machado. A seleção brasileira hoje é a melhor seleção? Não, mas só que tem um treinador que hoje dispensa comentário. Já se olha com outros olhos. Aí você traz pro São Paulo um treinador que ainda não tem dinheiro, vai trazer quem? Não demite! Não demite! Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. Eu sei. Né? Mas nunca foi diferente. Né? E eu tenho certeza que ele vai me abraçar. Marcelão. Eu gosto, me engana, que eu gosto. Falaram aqui, agora eu vou falar quem dele. Quando queriam me zoar, quando queriam tirar uma casquinha, não é? Todo mundo aproveitou, porque a desgraça era minha. A desgraça foi campeã. É muita ingratidão. Só ela isso. foi campeã. E quase caiu. Muita ingratidão. O Chico, Deixa eu falar uma coisa, Chico. Enquanto a gente tiver essa mentalidade de achar que o estadual é tudo numa temporada, a gente vai ser raso. Mas é melhor ganhar que perder, né? É melhor ganhar que perder. É melhor ganhar sempre. Mas um time precisa ter objetivos, precisa se preparar para coisas mais sustentáveis. Não, e o Chico tá com Cheguei à conclusão que ganhar é ruim. Não é ruim, mas programa. o Chico tá com um papinho. O Roger vai arrumar o São Paulo agora. O São Paulo tava desarrumado, irmão? O São Paulo tá na vice-liderança. Por que você nem então arrumar o São Paulo agora? Agora você foi bem. Gente, sabe aquela questão do time? O time, a torcida tava tranquila com o Crespo. Era isso. Poderiam mexer em algum momento, mas deixa o Crespo sozinho se enforcar. O medo é que o Crespo tivesse mais sucesso. Não é esse. Que o Crespo se mantivesse lá em cima. Tem só 4 rodadas. A diretoria entendeu que ele não iria longe e fez a troca antes do caos, gente. Vocês não conseguem enxergar isso? Eu não consigo enxergar todo mundo é visionário. Então você não tá enxergando. O Chico tem que enxergar mais, Tá bom, Chico e diretoria do São Paulo. Se você quer saber o seu futuro aqui, ó. Tá aqui nosso Chico Garcia e diretoria do São Paulo, que entendeu que o São Paulo na segunda colocação ia cair no Brasileiro. Olha, espetacular, cara. Olha que análise. Mas eu entendo esse amor platônico do Chico pelo Roger. Por quê? Porque quando pequeno... Né? Quando pequeno, o Chico sempre foi torcedor lá em Chicolândia, onde ele cresceu. Ele sempre foi. Chicolândia? É, a cidade do Chico lá. O que aconteceu em Chicolândia? Qual foi a grande característica do Roger? Ele teve um encontro espetacular com o Roger. Né? O Chico entrou passava. Com o Roger de mão dada. Não, porque o Chico pequenininho lá em Chicolândia, ele sofria de pequenininho porque era muito fria a cidade. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. No meu caso especificamente, o Roger sempre teve uma identidade do outro lado. Sempre. Não, que lado? Quando ele foi jogador do Grêmio. Ele perdia sempre pro Corinthians. Do Grêmio. Foi treinador do Grêmio ganhando o campeonato estadual. Perdia pro Corinthians. Onde ele superou o Inter. Foi. Só que, honestamente, se vocês querem minha opinião, eu passei por mais recentemente. Você Quem é que passou pelo trabalho dele? Quem é que, como torcedora, passou pelo trabalho dele? Você não foi feliz? Você pode falar com propriedade. Bem pouco. Mais infeliz do que feliz. Bem mais. Mas 90% do meu posicionamento é por causa sua. Viu só? Você faz? É mais que você faz. Você lembra no começo do ano, você falou, nossa, mas o Inter não é tudo isso. Chegando aqui no programa, começando a trabalhar por aqui.
aqui. Eu falei, calma que você não viu nada. Falei pra você e pro Edu. Verdade. E hoje vocês acham que... E nos 16 jogos de invencibilidade. Ganhou o quê? 16 jogos de invencibilidade na Série A. Ganhou o quê, Chico? Tava aqui felizona. Ganhou o quê? Ganhou o Campeonato Gaúcho depois. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Chico. Acabar o ano na 16ª Ele já tinha ido posição, embora. sendo que na penúltima rodada tava lá na rabeira, mas era na rabeira de baixo. Isso é péssimo. Nada é pior que isso. Não, mas era o E quando eu comemorava com o Mano Menezes o segundo lugar no Brasileirão, vocês falavam, tá comemorando o segundo lugar. Comemorarei se algum dia voltarei. Você pediu a ser Mano na feliz seleção, lá. eu me Então é lembro disso. melhor Pediu ser Mano. vice do brasileiro do que campeão gaúcho, entende Não isso? tem programa ainda. Lógico. Velho. Vice do brasileiro vai pra onde? Cara, o Vai Chico pra tá Libertadores, ganha Eu quero é dinheiro, faixa. ganha prestígio Eu quero é nacional, libera pra baixo outras equipes. Eu gosto de taça. Everton, não é possível. Everton do céu, Everton, Olha o que eles estão vocês mexendo com o meu estão fazendo, olha lá. psicológico. O Chico, velho. Renata, eu te entendo, Renata. Eu te entendo, as coisas estão muito complicadas. Ele foi bem aí e eu também, acho que para você fala elas aí. ficaram ainda mais, né? Porque o Inter estará por aqui hoje e possivelmente sai daqui derrotado. Mas tá tudo bem, isso aí a gente discute amanhã. Sobre a questão do Roger, que é o assunto na pauta, veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria aquele filósofo contemporâneo chamado Francisco Garcia. Porque é o seguinte, eu adoro o Roger, mas já falei aqui onde eu vejo os problemas. A dificuldade, muitas ideias, a dificuldade para se comunicar. Isto é um dos problemas, ou este é um dos problemas. Agora, o outro problema é que eu também, assim como Esgarbinho, eu não estou entendendo nada que está acontecendo no São Paulo. Absolutamente nada. Eu acho que nada justifica, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que ninguém esteja sabendo até agora, nada justifica, a não ser por motivos de força maior, a demissão do Crespo, liderando o Campeonato Brasileiro. A chegada do Roger, se me desse uma lista, Renata, depois da demissão do Crespo, uma lista, fala, preenche aí com 10 nomes, talvez eu não colocasse, mas não é porque eu não confio e não gosto do Roger, mas eu não vejo a questão de perfil, eu não consigo ver. Então eu pensaria em vários outros nomes, mas não colocaria o Roger. E aí optaram pelo Roger. Eu acho que foi um movimento do Rui Costa, que aliás está parecendo cada vez mais um coach, né? E é a única coisa que explica. Porque é difícil de entender. Como é que você pega um treinador que está liderando o Campeonato Brasileiro e do dia para a noite você vai lá e demite o cara? Aí começa a pintar, não, porque ele é complicado, tem gente que não gosta dele. Mas tem, todo treinador tem um elenco de 30 jogadores. Você acha que 30 jogadores admiram qualquer treinador hoje no futebol brasileiro? Não. Então, eu não vejo explicação, achei tudo muito estranho, as coisas do São Paulo estão muito estranhas. Daqui eu já noto, imagina quem está aí por perto, como o Esgarbinho, como o doutor Marco Aurélio, como o Cicinho, que já se entregou aí ao movimento do novo treinador, mas eu vejo que também está meio encucado, preocupado com o que está acontecendo no São Paulo. Tem muita explicação que precisa ser dada, hein? Coisa, hein? Não sei, vamos aguardar. O primeiro jogo, na teoria, é em casa e contra a Chapecoense. Fala pro seu filho parar de provocar. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu escutei aqui 3 pessoas falando que o São Paulo é líder do campeonato. Quem é o líder do campeonato é o Palmeiras. Não é São Paulo, não. É o Palmeiras. Mas tem a mesma pontuação, é isso. Ô, Edu, a gente já não tá legal hoje. Para de falar, irmão, por favor, Saldo de gol só vale na última hora. Fica quieto, Edu, fica quieto. Enquanto vocês vão refletindo que esse assunto tá quente aí, ai, seria tão bom, né, a vida da gente assim, zero estresse. Não é estresse do programa. Ô, o Chico dá uma fala pra ele parar de provocar a gente. Pra onde a gente vai, Rona? É YouTube. Tabela. Ai, as discussões não param. Gente, hoje é tanta coisa. Dá pra fazer o programa até as 11 da noite. É muita briga, até as 11. Cicinho, manifeste-se. Então tá tudo bem. Roger Machado, vida que segue. Agora é todos unidos pelo São Paulo. Exatamente. O meu único receio é que Machado sem cabo afunda, né? Então, assim, esperamos que isso não aconteça. É com cabo ou sem cabo? Estou abraçado, mas ficou o recado do torcedor são paulino que não é bobo. Torcedor são paulino que o quê? Veste a camisa, torce, vai no estádio. Então, não é assim, trocar de treinador achando que tá tudo bom, não. Então, vocês têm convicção.
O torcedor está abraçado com o treinador, está abraçado com todo mundo. Mas que... Então, quinta-feira lá no Canindé, a torcida vai estar junto. É machadada nele. Pô, torcedor... Desculpa, tem gente julgando o torcedor, a revolta do torcedor. O torcedor finalmente teve paz. Finalmente. Aí, do nada, uma turbulência gigantesca. E se fosse assim, vai trocar o Crespo pelo atual campeão da Libertadores, que seja o Felipe Luiz, livre no mercado. É uma baita oportunidade de mercado. Dorival. Não, uma baita oportunidade. É uma coisa. Agora, essa troca, que na minha opinião não faz sentido, é outra. Dá pra entender o torcedor, a revolta. Dá pra entender. Chico Garcia, será que o torcedor São Paulino vai dar uma trégua, um tempo? Porque o Roger Machado, ele não tem culpa se o São Paulo também demitiu o Crespo e o escolheu. Ele estava lá à disposição. Um cara me mandou, falou assim, deve ter ligado para ele e falou, golpe? Será que é trote? Não, é o São Paulo mesmo. O Roger sabe da pressão e ele sabe que ele só conquista o torcedor, como ele disse que pretende fazer, com resultado. Então o Roger, do que eu conheço, vai trabalhar dia e noite agora para continuar os resultados, porque o Crespo não tinha maus resultados, mas para continuar o trabalho e conquistar o torcedor. Mais do que isso, o Roger disse que o São Paulo se notabilizou sempre por um futebol vistoso, um futebol bonito, ele entende que tem jogadores lá para isso. Então o que o Roger precisa fazer? Além de resultado, desempenho. E não é uma tarefa fácil. O Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro tem muitos desafios, ele sabe disso e ele só vai conquistar o torcedor ganhando. Então, assim, Renata, eu tenho convicção de que o sentimento do torcedor é entendido lá dentro. Todo mundo sabe que o torcedor está revoltado, inclusive o Roger. Você tá junto com o Rui Costa. Convicção. Isso. É isso. Na verdade, Amor Renata, platônico. ninguém gosta de treinador. O torcedor gosta de resultado. É isso. Resultado. Se ganhar, ele é bom. Se perder, ele é ruim. E vamos deixar o cara trabalhar. Doutor, o palmeirense não é assim, não. O palmeirense, e não só os palmeirenses, como também aqui, né? São apaixonados pelo treinador. Eu amo o Abel Braga. Olha lá, Mas ele não é mais sem treinador. querer, acertei. Mas ainda bem que ele tá no Inter, né? Porque O senão Inter não teve sei que nem... chamar o Abel Braga de volta pra salvar do rebaixamento. Chico, você tá de brincadeira, velho. Mas e quem que veio antes do rebaixamento? Ué, o Roger foi o que e fez Emiliano de... Mas você vai esquecer da Doutor, eu família? confio o senhor, tá vendo? Entendi. Muito bem. Essa discussão Roger Machado e Crespo será longa ao longo do ano. Longa ao longo do ano. Tá bom, né? Caio Capato. Tá aí chovendo, caindo aquela garoinha um pouco mais pesada, não é? Mas a gente quer saber detalhes de Corinthians e Coritiba, que se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro na Casa Corintiana. Caio, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Renata, todo mundo que nos acompanha no estúdio, também em casa. Clima chuvoso, 20 graus, a garoa estava fina, agora está bem forte. E é nesse clima que o Corinthians volta à sua casa depois de 11 dias, depois da eliminação do Campeonato Paulista, para tentar a liderança do Campeonato Brasileiro. Vocês falavam agora há pouco sobre essa disputa entre Palmeiras e São Paulo, saldo de gols, por enquanto coloca o Palmeiras à frente. O Corinthians tem 7 pontos e quer alcançar os 10 pontos na tabela dos rivais para poder brigar por essa liderança. O Campeonato Brasileiro com o Corinthians é um título que o Dorival Júnior ainda não tem, já tem Copa do Brasil, Paulista e Supercopa. Para essa partida contra o Coritiba logo mais à noite, não deve contar com o Yuri Alberto. A disputa no ataque para ver quem vai formar a dupla ao lado de Memphis Depay, esse sim confirmado, deve ser mesmo entre Pedro Raul e também o Guinegão. O Corinthians tem desfalques importantes, a começar pelo treinador Dorival Júnior, que está suspenso, Lucas Silvestre. Seu filho e auxiliar é quem vai comandar o time, Matheus Pereira, Hugo, Caio César e Yuri Alberto no DM, assim como Lingard, que vai ser apresentado para a torcida. São os desfalques do Corinthians para essa noite. O Lingard ainda espera alguma documentação para ser confirmado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e aí ficar regularizado. Diferente do Labiat, que pode sim estrear pelo Corinthians em casa, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians tem um retrospecto fantástico contra o adversário da noite, o Coritiba. Até aqui são 7 partidas, 1 empate e 6 vitórias do Corinthians no retrospecto. Vamos ver um pouco mais de informações sobre este grande duelo de noite com Marcelo Rosenberg. O corintiano que for a Itaquera logo mais para o jogo contra o Curitiba terá contato pela primeira vez com reforços badalados, que além de serem estrangeiros, atuaram com Memphis Depay em algum momento da carreira. O inglês Jesse Lingard, que já tem camisa personalizada e gravou nas últimas horas a segunda parte do vídeo do Reino à Favela, na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, vai conceder uma entrevista de apresentação na Arena antes da partida contra o Coxa. E no intervalo, subirá ao campo para saudar a galera,
com a frase consagrada que aprendeu. Fala fiel, aqui Jesse Lingard. Vai Corinthians! Já o marroquino Zakaria Labiá, apresentado há 2 semanas e meia, finalmente será relacionado pela primeira vez e deve ser opção no banco para o duelo contra o time paranaense. O Corinthians deve ter uma novidade no ataque. Ao contrário do último duelo contra o Novo Horizontino, quando o Memphis atuou sozinho no setor, Dorival Júnior deve escalar 2 homens esta noite. Se bem que suspenso, o treinador não estará em campo. Será substituído pelo seu filho, Lucas Silvestre. A gente sabe que é um jogo muito importante em casa para já começar a colocar-nos aí nos primeiros postos. Acho que é muito importante para a nossa caminhada aí no Brasileirão. Saber que se conseguimos a vitória, a gente pode ficar em primeiro lugar, dependendo de outros resultados. Né? Garro vive um ótimo início de campeonato brasileiro, assim como o Timão, que tem 7 pontos ganhos em 12 disputados. O argentino, até o momento na competição, deu 3 assistências e marcou um golaço contra o Atlético Paranaense. Deve fazer parte da equipe que voltará a jogar após 10 dias e provavelmente terá Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André, Bidon e ele, Garro, Memphis e Guinegão ou Pedro Raul ou Yuri Alberto. O Coritiba vai tentar vencer o Corinthians pela primeira vez em Itaquera. O máximo que conseguiu até hoje no estádio do Timão foi um empate em 7 partidas. Neste brasileiro, o time ganhou 4 pontos, curiosamente todos como visitante. Deve entrar em campo logo mais com Pedro Rangel no gol, JP Sherman, Maicon, Thiago Kozer e Bruno Melo. O Alisson, Sebastião Gomes e Vini Paulista. Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Uma grande equipe, né? Mas a gente também somos um grande clube, um grande time. A gente vem evoluindo aí no decorrer dos jogos. Claro que tem detalhes para acertar, mas a gente, quarta-feira, vai tentar fazer um grande jogo para tentar ser a vitória que a gente está em busca. Vai, Corinthians! Ronaldão, agora é a sua vez. Jogo tranquilo pro Corinthians ou você vê uma certa dificuldade? Bebida Renata, eu vou responder para você, mas eu queria fazer um pedido antes. Eu posso dar uma olhadinha na tabela para ver onde é que tá meu time? Pode, meu time está claro, ali, deve. está aqui, está Mostre lá. a tabela. Ah, que coisa linda, deixa eu lá. Ai, bebido lindo do papai. Ai, 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 bebido lindo do papai. Quem é o primeiro? Onde é que tá o Corinthians? Olha, E o Cicinho, o Sgarbi, quem é o primeiro lá? Cadê? O primeiro, quem Corinthians é? pode ser líder? Corinthians pode ser líder? Tem que ganhar de 6, pode Chico, ser gol, você tirou nota 10 sem o professor fazer Olha a aí, pergunta. tamo junto, Você, bebido menino, lindo, nota 10 pra você, bebido lindo. Tem que ganhar de 6, Chico. Se o Coringão vencendo hoje, né? É outro patamar. Não precisa ganhar de 6 não, depende da derrota do Palmeiras. Cicinho Machadão, dá uma olhada. O Palmeiras vai perder. Agora vou... Cicinho Machadão. Você falou que queria ver o seu time. O seu time é o terceiro melhor paulista do brasileiro. Eu só fui aqui passar aqui pra ver se tá tudo bem. Só pra ver se tá a temperatura baixa. Ah, tá. Aqui pulsando. Hoje é lá, na nossa casa hoje, no Coringão. Deixa eu falar com você, Relata. Eu só queria... E olha, o Coritiba não tá bem na tabela. Deixa eu ver. E tem outra coisa, 7 jogos não vence o Corinthians na arena. 7 jogos. Teve lá, Corinthians Curitiba. O Curitiba nunca foi lá, nunca deixou a gente nervoso. Na nossa casa hoje? Sempre, ó, pulsação tranquila, né, doutor? É aqui, ó. Pulsação tranquila. Tem que ser assim hoje. Então a gente espera um grande jogo. Parece que o Zacarias vai entrar. Na hora que ele sair, vai entrar o Pedro Raul para continuar a piada. E assim nós vamos hoje com muita vontade. Faz tempo que eu não vejo o Corinthians. O quê? Nada. Não falei nada. Então, hoje nós estamos assim, com pensamento de vitória. Estaremos lá 9h30 da noite, o jogo com chuva, com tudo. Nós vamos abraçar o time todo, o Living Garden. Agora, sem brincadeira, falando sério, o Corinthians começou bem o Campeonato Brasileiro. Porque teve um jogo que atrasou com o Atlético Paranaense. Aí foi lá, não jogou bem, mas venceu, conseguiu um resultado importante. Jogamos com reserva contra o Bahia. Perdeu. Aí foi campeão da Supercopa, menino. Tudo bem, perdeu pro Bahia com o time reserva, mas teve o time prontinho
pra E o Curitiba brigar não pela perdeu fora de Supercopa. casa ainda, hein? Né? Eu não sei se nós já fizemos os palpites pro Brasileiro. E palpite? O Brasileirão? Ainda não. Corinthians? brasileiro, não. Já começa então o Corinthians. Esse ano não. Só São Paulo. Não, nós vamos fazer no momento oficial. A gente faz com solenidade aqui no programa. E os que vão não cair é? também, Rê? Oi? Os que vão cair a gente vai prever. Não dá também. ideia, não dá ideia. O doutor tá folgado, hein? Doutor, eu sempre pergunto pelo menos um. Ele não tá Eu confiante. sempre falo, um que possa cair. Eu acho que 2 grandes esse ano vão. 2? 2. Um ano ele acerta. 2. O quê? O ano passado você falou a mesma coisa. Não, eu falei esse ano, pô. Ah, foi esse ano mesmo, Foi né? esse ano. Eu não gostei nada desse brasileiro começar tão cedo, esse calendário tão atropelado. Eu tinha gostado até ontem. É. Tá, mas Chico o Garcia, não. Corinthians vai com 2 atacantes. Eu acho que o Corinthians vai com 2 atacantes hoje. E o Porque Yuri hoje- volta quando? O Yuri não, calma. O Yuri temos que deixar ele Não, porque ele preservar, tava né? já dando uma corridinha, Sim, né? mas gramado Ainda tá molhado. voltando aos poucos. Não é tapetinho, é gramado molhado, ele pode escorregar, sentir uma dor, alguma coisa. Vamos colocar o Memphis de Domingo pai. tem clássico, né? Então, e que negão. E aí o Neymar foi preservado pro clássico. Então, preservou o Neymar, não foi? Preserva o Yuri também, pra ele tática, pá. Pra dar uma equilibrada, né? Exatamente, menina Renato. Boa. E o Ancelotti tem que ir lá ver esse jogo. O Ancelotti tem que ir lá ver esse jogo de domingo. Vamos ver porque, se ele vai escolher o clássico Pituzinho. carioca ou o clássico paulista. Não, que sábado ele e vai domingo, dá pra conseguir ver o ele ir. Neymar? Um no sábado e no domingo, né, Chico? Será que ele vai conseguir ver o Neymar domingo? É, sábado e domingo. Pode ver o Yuri Alberto também. Então, mas ele pode ver o O Hugo. Souza. Bidu. Ele falou que é o Bidu, é. Ah, o Bidu. Bidon. O Mateuzinho. Bidon. O Corinthians todo, pô. André. O Linga. Vocês estão brincando. O Lingard. Chiquito, sua análise pra esse jogo, Corinthians e Coritiba. Então, o Corinthians começou bem o brasileiro. E cara, assim, de verdade, eu acho que o Corinthians melhorou o seu elenco. E aí eu acho que com a melhora do elenco você consegue performar mais no campeonato de fôlego como é o brasileiro. É um calendário atípico, né? Então a gente vai ter uma folga ali na frente. Então dá para esticar um pouco a corda agora. O Corinthians teve um fevereiro aí com 9 jogos, né? E aí alguns jogadores até machucaram. Nesses 11 dias depois da eliminação do Paulista, conseguiu recuperar alguns atletas. Cara, se fizer uma vitória contra o Coritiba, pode se manter ali naquela parte de cima. O Corinthians passou muito sufoco nos últimos anos no Brasileirão. E como esse começo está diferente, tem que aproveitar. O Corinthians pode performar nos pontos corridos. Não sei o que vai ser daqui para frente, né? É muito tempo até dezembro. Mas tem que continuar ali na parte de cima. Muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entra em uma plataforma para se divertir, você gosta de ter opção, né? Pois então, se prepare, porque na Novibet, opção é o que não falta. Além dos esportes e dos grandes jogos de futebol, a Novibet também tem os joguinhos que estão bombando. São mais de 3.000 jogos diferentes para você escolher, girar, testar a sorte e se divertir muito. Tem jogo para quem gosta de emoção rápida, para quem curte estratégia, para quem quer só relaxar e aproveitar o momento. E para deixar tudo ainda mais interessante, tem promoção rolando. É a sorte em dobro. Funciona assim: você faz uma aposta de R$10 e ainda ganha 10 giros grátis no jogo participante. Isso mesmo, apostou 10, ganhou 10 giros para continuar a diversão. É mais tempo jogando, mais chance de curtir e mais emoção dentro da plataforma, que tem todos os diferenciais: rápida, original, atendimento 24 horas por 7 dias na semana, torneios exclusivos e muito mais. Então, jogue na nova era, jogue na Novibet. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e entre agora na Novibet. Diversão, variedade e centenas de jogos esperando por você. E lembre-se, jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento, é diversão. Porque se não for divertido, não é responsável. Jogo para maiores de 18 anos. Marco Aurélio Cunha, o Mirassol jogando bem, 2-0 na conta. E aí tomam 2-2, os técnicos discutem, tomam um vermelho também no final do jogo. Mas foi uma partida bem movimentada. Foi um jogo puxado, foi bom o jogo. Assisti a partida, o Santos achou o empate, né? Houve esse pênalti no final, um pouco duvidoso, mas na minha opinião foi pênalti. E o Santos carregou o empate muito bom. Não, foi duvidoso ou foi pênalti, doutor? Me ajuda! Eu vou explicar. Olhando, ele é duvidoso. Quando você vê inúmeras vezes a imagem,
você acha que foi pênalti. Pênalti de VAR, né? Pênalti de VAR. Tanto que o árbitro não deu o pênalti. Exato. Foi chamado, Rafael depois de muita Klaus. polêmica. O Klaus vacilou ali para ir ao VAR ou não, depois foi e apontou o pênalti. Muito bem batido pelo Gabigol, no meio do gol. Mas o Santos achou esse empate. E o empate lá em Mirassol é muito ponto. Eu acho que foi bom para o Santos empatar esse jogo e péssimo para o Mirassol deixar escapar a vitória. O que disse, repito, Sgarbi, é que o Mirassol do ano passado não ia deixar esse 2-0 escapar. Pelo contrário, era uma equipe que abria um placar e conseguia mantê-lo até o final do jogo. Mas o que eu achei interessante é que para o Gabigol especificamente foi muito boa a partida. 2 gols, apareceu para pelo menos salvar um ponto. E é o que o torcedor santista espera dele, né? O Gabigol foi contratado justamente para isso. Do Mirassol é muito difícil, né? Um clube, querendo ou não, de menor expressão. Quando vai bem, os outros times que têm mais poder financeiro, poder de comprar os jogadores, muitas vezes contratam. E o jogador se sente, olha para um São Paulo, para outros clubes assim e falava, vou para lá, claro. São Paulo tirou o Danielzinho e o Lucas Ramon. 2 jogadores essenciais do Mirassol no ano passado. O Santos, apesar do empate, que tem que comemorar, cara, é preocupante, né? O desempenho do Santos nesse começo de ano é preocupante. Assim, sei que tem o Neymar agora para voltar. Só que o Santos, se não melhorar assim desempenho, a tendência é que esse ano sofra igual sofreu no Porque passado. é muito pouco deixar pro Neymar e Gabigol resolver. Exato, também acho. Entendeu? É isso que é a questão. E hoje o Edu trouxe a seguinte questão, Chico Garcia. Vojvoda, que ele continua no time, mas ainda não encontrou uma equipe titular, um padrão, e o Santos ainda é instável. Muito, muito. Em determinado momento do jogo, o Mirassol estava mais próximo de fazer o terceiro do que o Santos de reagir. Só que aí, como disse o doutor, eu concordo, achou 2 gols ali na individualidade. Um jogador que tem essa capacidade, que assumiu ali a responsabilidade, foi lá e resolveu. Sem o Neymar, o Gabigol consegue fazer isso, mas coletivamente é um time que ainda deixa muito a desejar, um time que não constrói. Em determinado momento foi pressionado pelo Mirassol e não conseguia sair. Então, assim, o trabalho do Vojvoda, assim, não é bom. A gente sabe do que ele é capaz, pelo que ele já fez no Fortaleza. Há uma convicção lá dentro, né, de manutenção, pelo menos por enquanto, até o Neymar voltar e estabelecer um pouco mais, mas não aconteceu ainda, né? Vamos lá, não aconteceu ainda o trabalho dele. Cicinho, você falava sobre o Campeonato Paulista ruim, não classificado do Mirassol. Vai ser uma temporada bem mais difícil com o Libertadores, inclusive. Vai, Renata, porque o Santos, essa equipe frágil, né, que ainda não encontrou um padrão de jogo, conseguiu, sem tanta criação, fazer gols no Mirassol. Então, o sistema defensivo do Mirassol é o que chama a atenção negativamente nessa temporada. Expõe muito, né, o seu goleiro ali, e quando o Walter não consegue fazer milagre, é isso que dá. Então, assim, era um jogo para o Mirassol ganhar tranquilamente, porque o Santos dava muito espaço e mesmo assim o Mirassol não conseguiu. Então, acredito que vai enfrentar muita dificuldade por conta desse sistema defensivo nessa temporada. Sgarbi, você é inteligente. Obrigado. Reconheço. Você é tudo. Você é linda, inteligente. Calma, Sgarbi. Mirassol e Santos, empate em 2-2. Opa, foi o Ancelotti. Ele se deslocou até o interior de São Paulo e não viu o Neymar. E o Neymar fez um post de desabafo. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu tô errado. Se eu penso só em mim, eu tô errado. Se eu me poupo, eu tô errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu tô errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né? E o que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, são essa gente aí que parece que tá do meu lado todos os dias, que começam a inventar histórias, a falar isso, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser. Nossa Senhora, tenho que ter saco pra aturar vocês, viu? E perguntaram sobre seleção brasileira pro Gabigol e ele falou sobre o Neymar também. Prefiro pensar ao natural nisso, não a pressão que eu coloco sobre mim. Ao meu ver, talvez 2022 eu merecia ir para a Copa, mas não aconteceu. Eu tento sempre trabalhar, tento sempre fazer os gols para poder ajudar a equipe, dar o meu máximo e ajudar o Santos. Creio eu que nesse momento estou me reencontrando depois de um ano difícil no Cruzeiro, mas também de muito aprendizado. Tenho feito gols, tenho ajudado a equipe e eu espero melhorar. É só o começo ainda. Eu espero ficar melhor e espero continuar ativado domingo lá na Vila. Não para me ver, mas para ver o Neymar. Tá bom. Agora, gente, o Neymar desabafou, Chico. Falou que é difícil ser Neymar, porque ninguém nunca está satisfeito.
É difícil, mas aí assim, pô, eu tô torcendo para ele se recuperar e ir para a Copa, mas aí a reclamação dele vamos lá na simbologia, na semiótica, né, que a gente aprende na faculdade. Você tá muito Roger Machado. Palavras difíceis. Ele tá deitado numa, enfim, não sei onde ele tá, né, mas tem um barulho de que talvez esteja fazendo uma tatuagem. Não, o time dele tá jogando... Tá cortando a grama lá no CT, velho. E ele tá lá reclamando que as pessoas estão criticando ele. Neymar, você precisa entender que, pelo menos eu acho que muita gente tá torcendo para que você esteja em campo. Mas é que você não consegue, cara. E aí, pô, decepciona também. Não é só uma crítica, é uma decepção, porque muita gente, assim como eu, queria te ver em campo hoje, quer te ver em campo domingo, quer te ver em campo nos amistosos. Domingo ele quer descansar. Domingo, vocês falaram que domingo não é bom ter futebol. Eu não quero saber de futebol no domingo também mais. Eu quero no sábado agora. Entendi, Ronaldo. Deixa o Neymar descansar no domingo. Já. Mudei. Vocês me ajudaram a mudar meu pensamento. O Neymar vai descansar, Neymar. É pegar muito a onda. complicado ser eu. Mas, Neymar, você é você, tá irmão. No pacote, né, irmão? Tá no contra-cheque. Mas se ele não jogar, vamos supor que ele não jogue mesmo, que ele não tenha tanta chance até a convocação final. domingo. Mesmo assim, será que ele será chamado, Edu? Não, Renata, se ele não Confiar performar... apenas no que nós conhecemos, porque o talento dele é magistral. Não, aí, na minha opinião, não deveria convocá-lo. Se ele não estiver jogando, se ele não está desempenhando, se ele não estiver apto a estar no jogo ali para jogar os 90 minutos, aí não levaria. Agora, se ele estiver jogando, joga um jogo, descansa outro, joga outro... Se o Ancelotti for rancoroso, eu não levaria. Não convoca ele, porque o Ancelotti foi lá para ver ele jogar e ele não jogou. Eu vou te contar uma coisa. Sabe quem é rancorosa? Você. Não. Porque a gente tava falando aqui só do Roger. A produção do Jogo Aberto. É maldita a produção. Ela foi até 2023 e ela caçou assim, ó. Já sei quem é. Já sei. Ai. Maldita! Por isso que nós tivemos esse tempo todo de tentar entender, né, o que restou para o Corinthians. É o que restou mesmo. Porque Roger não dá, né? Roger não dá. Por mais que... Porque Roger não dá, né? Roger não dá. Por mais que... Por mais que conheça o Roger Machado e admire o trabalho dele, não acho que seria um bom momento para ele no Corinthians atualmente. Acho que o Roger, acho que não seria um bom momento para o Roger treinar o Corinthians. Acho que o Roger, acho que não seria um bom momento para o Roger treinar o Corinthians. Estamos juntos nessa hora. Nós acertamos que naquela época, maldita produção, não era uma boa. O Roger seria fritado naquele momento do Corinthians. Isso, agora o refresco dele é o São Paulo. Ele é a cara do São Paulo. É a cara do São Paulo. Jesus. Cara, eu prefiro ficar quieto. Que isso, cara? Tá explicado agora, né? É o lado corintiano do Chico. Boa, Chiquito, você, que comentário espetacular há 3 anos. Em 2013 eu tinha Soares. Aí, tome, aí era lambendo o dedo, sai fora também. Em 2026 eu tenho suados. Suado muito. Maldita produção, Marcelão. Não falarei mais nada, apenas vou me despedir hoje. Amanhã tem mais Jogo Aberto. Nós estamos indo nessa porque os donos da bola com o Neto. O programa tá chegando por aqui. Sgarbi, boa sorte. E Palmeiras. Hoje o Inter pede pro Galo. 3-0. 3-0 Galo, Chiquito. 3-0 Galo. Tchau, beijo, boa tarde.